portanto, dar início à nossa reunião de executivo de dia 25 de janeiro de 2021. Portanto, próximas reuniões, dia 8 de fevereiro e a próxima, e depois dessa, dia 22 de fevereiro, sendo que esta é às 14h30. Dar aqui algumas informações que queria, antes de passar a palavra aos senhores vereadores, dizer aquele pedido que o vereador Rui Barreiro fez sobre o CNEMA, daquilo que é dos órgãos autárquicos, já pedi esse trabalho, já está a ser feito, não vem hoje por causa da preparação das eleições autárquicas, peço desculpa, das eleições presidenciais, mas no dia 8 já devemos ter essa informação toda. Pedi até desde este século, desde 2000 até agora. Sim. Penso que chegará. Portanto, chega. Pronto, não acho que não vale a pena ir mais para trás, até à fundação daquilo foi em 93 ou 94. E queria, antes de passar a palavra, tenho aqui também uns assuntos para falar, ou então se calhar falo já eu e depois passo a palavra, que eu acho que são alguns assuntos importantes. Portanto, começando por fazer um agradecimento. Eu queria fazer aqui um agradecimento ao SAOA pelas eleições autárquicas, da maneira como das eleições presidenciais que ocorreram ontem, e um agradecimento também aos senhores presidentes de junta e aos seus executivos, porque estas eleições presidenciais não eram fáceis. As primeiras foram feitas durante uma pandemia e verificou-se ontem uma organização excelente. Pôde-se votar com rapidez e em segurança em todo o nosso concelho, e se não fossem os nossos órgãos autárquicos e as juntas de freguesia com os seus executivos e também com aquelas muitas centenas de pessoas que tiveram nas mesas, não o teríamos conseguido. Portanto, um agradecimento a todos eles. Já ontem tive a oportunidade de agradecer aos órgãos autárquicos e também aos senhores presidentes de junta este trabalho, e também agora junto aqui todos os que participaram nas mesas, e portanto foi um desafio grande, mas foi um desafio que se conseguiu levar de vencido, porque nunca ninguém tinha votado com uma pandemia e com tantas regras restritivas. Depois gostava de dar aqui outra informação que eu acho que é importante. Eu já tinha referido isto várias vezes e recebemos a semana passada, depois de uma reunião que tive com o ICFES e com a comarca de Santarém, o protocolo que nos devia ter chegado já em 2017, 18, 19, para a cedência de mais um imóvel na EPC para o PJ3, chegou a semana passada. Tivemos uma reunião. Há notícias nacionais que referem as dificuldades que há nos tribunais, nomeadamente com a falta, por vezes, de sala de audiências. Dizer que chegou esse protocolo de cedência, como também uma outra proposta do contrato interadministrativo para que seja o município de Santarém a lançar o concurso para o projeto, numa primeira fase, não de toda a requalificação desse imóvel, mas do piso térreo, para fazer esta sala de audiências. Foi-nos também enviado o programa de concurso. Portanto, isto chegou no final da semana passada, está em análise dos nossos serviços técnicos e jurídicos, para depois também vir a reunião de executivo. Este era um assunto que fico bastante satisfeito e de poder trazer a reunião de Câmara e a conhecimento, e que finalmente o Ministério da Justiça e o ICFES deram os passos concretos para que as coisas possam avançar, andando nós, se calhar há 4 anos, à espera que nos enviem este protocolo, felizmente, que agora avançou. Aproveito também para falar da pandemia. Não podemos deixar de falar na pandemia nesta altura da nossa vida coletiva, e referir que ao dia de ontem ainda não recebemos os dados de hoje do nosso concelho, sendo certo que ao domingo os laboratórios acabam por ter alguma redução de trabalho, e é sempre expectável que na segunda-feira os números acabem por ser um pouco mais reduzidos que nos outros dias. Geralmente é domingo, segunda e terça,
acaba por ter aqui algum equilíbrio, alguma diminuição que depois se reflete nos dias a seguir. Mas ontem tínhamos 915 casos ativos no Conselho, tínhamos 1048 pessoas em vigilância e já tínhamos 74 óbitos. São números muito preocupantes a nível nacional e, infelizmente, aquilo que é a expectativa destes números começarem a baixar, provavelmente não vai acontecer antes da segunda semana de fevereiro, e é isso que tem sido dito a todos, é isso que é falado nas reuniões de comissão distrital de proteção civil e, portanto, e mesmo a nível nacional, é isso que passa para a comunicação social. Há que cada um de nós fazer a nossa parte, cada um de nós é um agente de proteção civil e temos que continuar assim e levar a que as nossas famílias também cumpram todas as diretrizes que vêm da Direção-Geral de Saúde. Gostava de dar aqui, para terminar, duas informações também relacionadas com a pandemia, são públicas, mas queria que ficassem também registadas em ata de reunião de executivo. A primeira tem a ver com as vacinas aos lares, que já estão a decorrer, também estão a decorrer no hospital e do pessoal médico auxiliar do hospital. Ainda hoje vão chegar mais vacinas, mas nos lares tem sido através de médicos e enfermeiros do ASES da Alzíria. As nossas corporações de bombeiros, as 4 corporações têm ajudado, também têm ajudado funcionários municipais, e quero-vos dizer que já foram vacinados 833 utentes, 624 funcionários nos lares de Santarém, já foram vacinados 58 lares, e quer dizer que aqui, e bem, aquilo que o Ministério da Saúde fez é que as vacinas tanto sejam para lares ilegais como para lares legais, peço desculpa, tanto para lares legais como para lares ilegais, e portanto não há aqui uma distinção das pessoas, e eu acho que é de saudar que assim seja. Mas, portanto, esta vacinação ainda está a decorrer. Também é público que, havendo surtos nos lares, essa vacinação não poderá ser feita nesses lares. Portanto, ainda ficaram aqui alguns lares cuja vacinação não foi feita, precisamente por haver casos de positivos de Covid nesses lares, portanto, mas não deixará de ser feita a posterior essa vacinação. Também demos a conhecer, conjuntamente com o ASES, que na Casa do Campino, a partir de meados de fevereiro, vai funcionar um centro de vacinação. Esse centro de vacinação vai ter, dividido por 6 boxes, ou seja, para ser vacinadas 6 pessoas em simultâneo. Claro que após a vacina as pessoas vão ter que estar ali cerca de meia hora num pequeno recobro, não sei se é recobro o termo, talvez não seja o termo mais correto, mas tem uma espera de meia hora para ver se não haverá nenhum efeito imediato da vacina. Isto também é normal no tipo de vacinas e, portanto, a rotatividade também está um pouco dependente disso. Mas dizer, portanto, que estas 6 boxes, 6 espaços, em meados de fevereiro, a partir da manhã já vamos começar a montar toda esta infraestrutura conjuntamente com o ASES e com o nosso pessoal, e isto numa primeira fase vai ser possível vacinar cerca de 200 pessoas por dia, depois chegando a pouco mais de 300 por dia. Claro que isto começa pelos grupos prioritários, de acordo com o plano de vacinação que está estipulado e aprovado, e depois, mais à frente, após a vacinação destes grupos prioritários, também será para a população em geral. Acho que era importante fazer aqui estas referências antes de dar a palavra aos senhores vereadores. Agora pergunto aos senhores vereadores quem é que querá usar da palavra. Eu sou, Sr. Presidente. Muito bem. Então, todos os eleitos do PS querem hoje. Muito bem, sim, senhora. Então, começa a vereadora Sofia. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento todas as pessoas na pessoa do Sr. Presidente. Era um esclarecimento face às notícias que tivemos na passada semana, ao elevado número de casos no Hospital Distrital de Santarém, quer nas urgências Covid, quer nas outras urgências. O que é que está a ser pensado como retaguarda esta situação,
tivemos o hospital de campanha que foi desativado. Neste momento, o que é que está a ser feito em prol da nossa população? E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereadora Virgínia. Boa tarde a todos. Permita-me, Sr. Presidente, que na sua pessoa cumprimento todos os presentes na reunião. Eu gostaria de também, e tinha aqui a referência que os eleitos do PS também gostariam de agradecer a todos aqueles que estiveram ontem nas mesas de voto e que trabalharam de forma exemplar para que este ato eleitoral fosse possível e que tivesse decorrido em segurança, valorizando assim os valores da democracia. Portanto, a todos eles também o nosso muito obrigado. E que o Sr. Presidente também já começou por agradecer no início desta reunião, portanto, também os vereadores do Partido Socialista querem fazer este agradecimento. Depois gostaria de solicitar alguma nota sobre o facto das instituições ou das entidades terem proibido a divulgação dos dados referentes, portanto, referentes a estas entidades no briefing diário. Portanto, nós achamos que a proteção de dados tem estado a ser protegidos, portanto, nunca se divulgou a identidade de ninguém que estivesse infectado com Covid. No entanto, gostaríamos de saber porque é que, estando todos a combater a pandemia e do interesse geral do nosso Conselho, qual é o facto que impede a divulgação destes dados, uma vez que não estamos a divulgar a identidade de nenhum cidadão. Portanto, acho que numa situação como esta, a transparência e o facto de toda a comunidade saber o número de infectados e sabendo que os lares são focos de infecção, penso que teria de todo o interesse manter essa informação no briefing diário portanto, da Câmara Municipal. E o facto de terem sido proibidos de divulgarem, portanto, as autoridades locais de saúde a tornar públicos estes dados não são de todo, numa altura em que estamos todos no mesmo barco e a combater esta pandemia, não me parece que se até agora se foram divulgados, que agora o tenham deixado de ser. Eu gostaria de saber porque é que foram tomadas estas medidas e se realmente não há volta a dar, se não podem continuar, se não podemos continuar a ter acesso a esta informação. Outra questão que gostaria de colocar era em relação às escolas, visto que nestes 15 dias vão estar em interrupção, em férias antecipadas, se haverá alguma medida que a Câmara possa também, e à semelhança da outra vez, na parte de auxiliar todos aqueles alunos que não têm acesso aos meios informáticos, seja computadores, seja acesso à internet, se a Câmara já disponibilizou também essa sua ajuda a estes alunos e se tem esses números em relação aos agrupamentos do Conselho, que nos possa também dar alguma nota sobre isso. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado. Vereador Zé Augusto. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me que na sua pessoa cumprimento todos os presentes. Sr. Presidente, na reunião passada foi falado aqui daquele assunto, aqueles dois assuntos da freguesia de Alcanete, que têm a ver com duas pessoas a viver lá numa habitação que não tem condições. Eu fui lá, não vale a pena estarmos aqui a falar mais sobre isso. Sugiro que vá lá alguém da Segurança, da Ação Social da Câmara e que se entere do real problema daquelas pessoas. E o segundo assunto tem a ver com a estrada que está para ser interditada com 2 portões que o Presidente da Junta lá quer pôr. Eu reitero a pergunta que foi feita na reunião passada, o porquê desta situação, o porquê de se cortar uma estrada quando pode haver outras alternativas. Obrigado. Vereador Rui Barreiro.
Muito bem. Muito boa tarde a todos, caros colegas do Executivo. Quero, em primeiro lugar, dizer que acabámos de receber às 15h10 o ponto de situação das obras e, portanto, era um dos assuntos que eu ia perguntar e, portanto, como não estiveram na nossa reunião preparatória, presumo que foi um mero acaso termos recebido isto às 15h10 e, portanto, mas de qualquer forma, fica aqui a nota de que já recebemos, ainda não tive tempo de analisar e, portanto, não vou sobre este assunto colocar qualquer questão, ficará para uma próxima reunião e agradeço a remessa, mas peço que da próxima vez que nos possam proporcionar isto antes da reunião de Câmara, que é para eventualmente, se nós tivermos alguma dúvida, o podemos fazer mais em cima do assunto. Depois, queria dizer que os assuntos que eu falei na última reunião de Câmara, enfim, que estamos a aguardar, fico satisfeito de já ter sido solicitado, portanto, a informação necessária deste século sobre os órgãos sociais, mas havia mais assuntos e, portanto, eu pedia também ao Sr. Presidente que tivessem atenção os outros pedidos que eu formulei para nos serem remetidos também. Depois queria dizer que, relativamente à pandemia, os dados atualizados de hoje dizem que nós temos em Santarém 1.398 casos e que, portanto, continuamos com um estatuto indesejável, que é o estatuto do extremamente elevado e, portanto, é um estatuto que ninguém deseja, pelo que reitero, digamos, que aquilo que é não só o nosso apelo a que todos nós possamos ter comportamentos que evitem a propagação e também o contributo para que estes números se tornem ainda mais preocupantes, porque são muito preocupantes, obviamente, todos estes números. Morrem 10 pessoas por hora, portanto, o que é algo nunca imaginado nos tempos recentes e, portanto, é esta a situação em que nos encontramos, para além da exaustão que provoca em todos os profissionais ligados ao setor da saúde, que também acabam por, física e psicologicamente, estar afetados por estes problemas. E, portanto, queria deixar também aqui essa nota. Depois, queria dizer ao Sr. Presidente que espero que, para além dessa notícia do protocolo com o Ministério da Justiça para mais um edifício na ex-Escola Prática de Cavalaria, que isso também faça com que a Câmara acelere o cumprimento do seu dever, que é... Eu deixei de ouvir o vereador Rui Barreiro, não sei se fui só eu. Deixámos todos, Sr. Presidente. Deve ter havido algum problema. Deve ter sido a internet. Agora, com as crianças em casa todas, há uma sobrecarga da É rede. verdade. Todos nós, quando estamos em casa, notamos e, portanto, a rede também deve Claro. E não é para fazerem trabalhos de escola. O vereador Rui caiu, se calhar passa a vereadora Inês, também pediu a palavra e depois o vereador Rui retoma. Vereadora Inês. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Hoje trago ao nosso conhecimento 3 assuntos. O primeiro deles diz respeito à Loja do Cidadão. Só deixar esta indicação de que no âmbito dos decretos número 3, A, B e C, que têm saído durante este mês, houve necessidade de reformular os serviços de atendimento na Loja do Cidadão, dizer-vos que fizemos de acordo com a lei, obviamente, e tentámos, no cumprimento de toda a legislação vigente, adaptarmos os serviços, foi o que fizemos. Portanto, apenas estão a trabalhar neste momento na Loja do Cidadão a Autoridade Tributária, o IMT e o município, porque têm serviços de back-office que estão lá localizados e, portanto, ficam lá. E para todos eles só serão atendidos presencialmente os cidadãos que façam a sua marcação prévia obrigatória. E todos temos a indicação de que só faremos marcações prévias obrigatórias para casos que sejam
de urgência, de necessidade, tudo o que possa ser tratado mais tarde, deverá ser. Portanto, para evitarmos de todo e de todas as formas que as pessoas se desloquem, que as pessoas vão à loja e que tratemos o mais possível de todos os assuntos de forma digital. Portanto, só dar essa informação, dizer também que o espaço cidadão, como a loja cidadão está fechada em todo o país, o espaço que integram as lojas também estão encerrados e que no nosso caso mantemos, no nosso e em todo o país, mantém-se em funcionamento o espaço cidadão das juntas de freguesia. Portanto, esses são os espaços que ficam disponíveis para atendimento de assuntos que sejam da Administração Central, de serviços da Administração Central, e, portanto, poderão continuar a ser tratados no espaço cidadão das freguesias. Já agora, e se permitem só dar aqui também esta informação, de que neste momento, em termos de espaços de cidadão nas juntas de freguesia, nós temos 7 espaços, temos 6 já em funcionamento e um que irá abrir no dia 1 de fevereiro, irá ser aberto o seu serviço ao público, que é nomeadamente da junta de freguesia de Arneiro das Melhariças. No entanto, já temos desde 2017 Romeira Várzea, Achete, Azóia e Póvoa de Santarém, Azóia de Cima e Termês, Val de Santarém, Alcanede e, desde o ano passado, Pernos. Estes serviços de atendimento descentralizado da Administração Central no nosso concelho já tiveram aproximadamente 35 mil atendimentos, sendo que, obviamente, o maior número se registra na Loja do Cidadão com 30 mil, 29.978 atendimentos até durante os anos durante os 4 anos em que temos o espaço em funcionamento. Portanto, nas freguesias temos tido também um atendimento significativo, portanto, da ordem de quase 4 mil atendimentos, e, portanto, estamos em crer que é um serviço que os nossos cidadãos do qual têm beneficiado e que nós, obviamente, ficamos satisfeitos por prestarmos esta possibilidade, por termos esta possibilidade de uma maior proximidade relativamente aos cidadãos naquelas que são as estruturas descentralizadas do município, ou seja, as juntas de freguesia, as uniões de freguesia. Portanto, dar apenas esta indicação de que está suspenso, está encerrada a Loja do Cidadão, portanto o atendimento está suspenso. Aliás, nós já desde 1 de junho que apenas fazíamos por marcação prévia obrigatória os atendimentos, mas continuava a registar-se no cumprimento de todas as medidas, continuava a registar-se o atendimento presencial que fosse necessário com marcação prévia obrigatória. Portanto, agora todas as entidades não poderão fazê-lo, apenas estas 3 entidades que referi há pouco e só em situações excepcionais. O segundo assunto que gostaria de debater convosco, Santarém Ninhos. Santarém Ninhos é um projeto que nasce da comunidade scalabitana, de um amante de aves que fala com o município e que diz que gostava de fazer um projeto com estas características, quer o Sr. Presidente, quer eu, falámos de imediato quer com esse cidadão, que é o José Freitas, um amante, um apaixonado pelas aves, que também já editou o livro Aves do Ribatejo, que rapidamente congregou em seu redor uma série de amigos para conseguir realizar, fazer as caixas de ninho e ir colocá-las por todo o nosso concelho. Mas dizia eu, quando falámos sobre este projeto, de imediato vimos aqui uma janela de oportunidade de envolver este projeto no âmbito do programa Ecoescolas. Ecoescolas é um programa que está disseminado por todo o nosso país, e os municípios podem ser associados deste programa e os agrupamentos de escolas também. No nosso caso, nós já somos associados há cerca de 3 anos e temos neste momento 8 escolas associadas da ABAI, portanto, da Associação Bandeira Azul da Europa, neste programa, e temos os 4 agrupamentos de escolas. Este ano, o desafio que o programa Ecoescolas nos tinha lançado a municípios e agrupamentos de escolas era um projeto que se chamava, e que se chama, As Aves que nos Rodeiam.
as aves que nos rodeiam é precisamente para a sensibilização da comunidade educativa para as aves que estão a habitar nos nossos territórios, para que criemos condições delas irem nidificar, comer, portanto, criarmos condições no espaço do Conselho, neste caso no espaço escolar também, obviamente, para atrair as aves. E com esta atração de aves, depois conhecê-las, observá-las, no contexto deste Clube do Ambiente, deste programa Ecoescolas, e no final divulgar as aves que nidificaram, de que forma se comportam, portanto ficámos muito satisfeitos quando o José Freitas nos traz esta ideia e de imediato em contacto com os agrupamentos de escolas articulámos no sentido das casinhas poderem ser colocadas com a maior brevidade possível. Portanto, ainda este fim de semana o grupo de cidadãos esteve a fazer mais caixas ninho porque o projeto tem tido uma aceitação muito expressiva por parte não só da comunidade educativa como da população em geral, que nos pedem, coloquem aqui junto à nossa zona, nesta zona residencial, porque nós vamos monitorizar também, nós queremos estar convosco neste projeto. E, portanto, dizia eu que já são 183 as caixas ninho que estão feitas, mais de 100 já estão colocadas em agrupamentos de escolas e no espaço público. Poderemos ver caixas ninho no Jardim dos Portas do Sol, no Jardim da Liberdade, da República, no Mirador de São Bento, na Escola Prática de Cavalaria, no Jardim da Casa de Portugal e Camões, na Avenida Madre Andaluz até ao Instituto Politécnico, também passando, obviamente, pela Avenida Grupo Mercados Amadores de Santarém, e nos 4 agrupamentos de escolas. Os agrupamentos de escolas foram eles que solicitaram, que indicaram os estabelecimentos de ensino que iriam desenvolver este projeto e vão desde centros escolares, as escolas do primeiro ciclo, até ao nível secundário. Temos muitas escolas e tivemos, portanto, muita aceitação quando desafiámos os agrupamentos para irmos fazer em conjunto este projeto, este programa. Portanto, até o momento, como eu dizia, já estão colocados ninhos, caixas ninhos nos 4 agrupamentos, mas ainda temos agora ações de sensibilização, de divulgação, quer com professores, quer com alunos, para monitorizarmos o que é que acontece nas caixas ninho, se as aves vão ou não nidificar estas caixas, quais são as espécies que vão, e caberá aos alunos das escolas que vão criar as brigadas dos guardiões de ninhos, caberá irem registando numa app que foi criada para o efeito, para irem registando aquela que é a vida diária das aves nessas caixas ninho. Portanto, se me permitem, um agradecimento muito expressivo à comunidade, ao José Freitas e obviamente a todos aqueles que o têm acompanhado, quer na concepção das caixas ninho, no seu corte, na sua montagem, na sua colocação, no seu transporte, portanto a todos, ao Sr. Joaquim Nunes, João Mexia, Bruno, Alexandre, União de Freguesias da cidade de Santarém, Viver Santarém, Adesivo, Criamos, W Shopping, Knema, todos se juntaram para apadrinhar o Santarém Ninhos e, portanto, dar esta informação de que é com muita satisfação que estamos a viver um exemplo claro de uma ideia que nasce da sociedade civil e que é acarinhada e que todo o Conselho já está empenhado na sua promoção. Por último, e também vai ao encontro das questões que a vereadora Virgínia há pouco tinha perguntado relativamente à educação, dar-vos a informação do seguinte. Desculpem. Portanto, nós temos neste momento, temos estado a coordenar com os agrupamentos de escolas, todas as escolas que possam ser escolas de acolhimento para os filhos dos trabalhadores que estão na linha da frente ou em serviços essenciais para o nosso país, que possam ficar nas escolas ou em escolas dos respectivos agrupamentos. E, portanto, dar-vos nota de que neste momento temos 15, já crescemos, 16, 17, neste momento já são 17 as escolas de acolhimento. Nós fizemos ontem uma divulgação também pela comunicação social com a informação de quais eram as escolas para que os pais também tenham conhecimento, mas ainda hoje houve, por exemplo, a Abram, ainda não constava dessa lista, e hoje houve uns trabalhadores, enfermeiros,
que já contactaram o agrupamento de escolas e, portanto, a Abram passará desde já também a ser uma escola de acolhimento. Eu vou demorar mais um bocadinho, mas acho que é importante que nós digamos quais são as escolas, porque poderão também ser do vosso conhecimento, sendo certo que os 4 agrupamentos têm estado sempre em diálogo com a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, com as associações de pais, com todos os encarregados de educação, no sentido de, e já desde sexta-feira que estão a ser servidas refeições a todos os alunos que sejam do escalão A e B, obviamente, mas também a outros que, tendo de ficar na escola de acolhimento, obviamente que tomam a sua refeição aqui. Portanto, nós asseguramos no primeiro ciclo e pré-escolar a confecção e a entrega nas respectivas localidades. Quando a escola está encerrada, temos estado a articular com as juntas de freguesia, que abrem as suas portas, recebem aí a refeição e a criança vai lá buscar. Num caso ou outro que já temos sinalizados em termos de situações de necessidade, a própria Câmara faz a entrega em casa, mas isto em situações muito particulares, se obviamente não, o encarregado de educação ou a criança não conseguirem ir buscar as refeições, não é por aí, não é por isso que as crianças deixarão de comer. Portanto, só para conhecimento, eu vou passar a ler na Alexandre Herculano, escolas de acolhimento é São Domingos e de refeições São Domingos e Val de Santarém. No agrupamento de Ginestal, acolhimento e refeições na básica do 2º e 3º ciclo Mé Ramires. Na Dom Afonso Henriques, de acolhimento, EBJI de Pernes, Casével, Amiais de Baixo, Amiais de Cima, Tremês, A Devagar, Abram e a Escola Básica 2-3 de Alcanede. Nas mesmas escolas são também servidas refeições, juntando-se, obviamente, em Pernes é a EB1 com a Dom Manuel I, em Alcanede o Centro Escolar com a Escola Básica, e, portanto, na mesma localidade, obviamente que são rentabilizados os recursos, quer de instalações, quer de enquadramento de assistentes operacionais e de docentes no enquadramento das atividades. Finalmente, no agrupamento Sá da Bandeira, a Escola de Acolhimento é Dom João II e a entrega de refeições em Valfigueira, Póvoa de Santarém, Romeira, São Bento, Centro Escolar Salgueiro Maia, Abitureiras e na Escola Básica Dom João II. Portanto, fica esta informação de que estamos em sintonia a assegurar as refeições escolares e as escolas de acolhimento. Relativamente ao material informático, nós fizemos a semana passada, o Sr. Presidente, eu e fizemos reunião com o Sr. Diretor e a chefe de divisão, com os 4 agrupamentos, estamos a acompanhar-nos, digamos assim, e a apoiar-nos uns aos outros também nos computadores, porque, como sabem, nós na primeira e na segunda fase, no primeiro confinamento e depois na fase seguinte, fomos assegurando computadores, routers, cartões de internet, disponibilizamos aos agrupamentos de escolas e depois eles cedem aos alunos que têm necessidade dos mesmos, sendo ou não do escalão A e B. E, portanto, alguns, quando são devolvidos, já não vêm nas melhores condições, e, portanto, estamos aqui a encontrar forma de recuperar os que eventualmente já não trabalham, mas estamos no primeiro ciclo, sobretudo, e no pré-escolar. No pré-escolar não existe ensino à distância, existe um acompanhamento sistemático, mas no pré-escolar estamos convictos de que a questão no primeiro ciclo dos equipamentos informáticos estará assegurada. Em relação ao Ministério, que tem estado a entregar nos nossos agrupamentos, nos agrupamentos que têm ensino secundário, começaram por aí por causa dos exames nacionais, sabemos que já estão os equipamentos a ser entregues, ou já foram, na sua maioria, já foram entregues aos alunos para garantir o ensino à distância, sobretudo no ensino secundário. Portanto, vamos acompanhando. Senhora Vereadora, não sei se era esta bem a questão que me formulou, mas fica obviamente ao dispor para eventuais esclarecimentos adicionais. Muito obrigada. Obrigado. O vereador Rui Barreto já está, portanto, novamente caiu a chamada, já regressou. Não, é um problema deste computador da Câmara, que não tem, a bateria não aguenta sem estar ligado e, portanto, eu estive a carregá-lo durante o fim de semana, mas mesmo assim não deu e, portanto, tive que deslocar para uma ficha. Não foi a internet, foi mesmo o computador que tem esse problema. Mas retomando do ponto onde estava a falar da ESEPC e, portanto, dizendo que já que o protocolo está pronto, eu julgo que era importante que o Sr. Presidente fechasse este dossiê
durante este ano relativamente ao efetivo pagamento da Escola Prática de Cavalaria. Não faz sentido estarmos a fazer ali investimentos sucessivos, seja para o Ministério da Justiça ou seja para quem for, sem termos este problema resolvido da ex-EPC. Tal qual como o presídio militar, que continua a degradar-se em algumas zonas, e era importante que também esse assunto ficasse de vez resolvido, porque, independentemente de quem gera o património, é património que está em Santarém. E, portanto, seja a Câmara a gerir mal, a STAM ou outra entidade qualquer, pública ou privada, fica sempre Santarém mal vista relativamente a esta matéria, e, portanto, era importante que também esses dossiês se pudessem fechar, visto que todos nós devemos zelar por isso. Por último, queria dar nota, enfim, também uma nota complementar relativamente àquilo que a vereadora Virgínia falou sobre as eleições. Portanto, a vereadora Virgínia já agradeceu em nome do Partido Socialista a todos aqueles que puderam proporcionar, digamos que a realização de eleições em pandemia, com digamos que uma elevada abstenção, que continua a ser, digamos que, o mais votado. Infelizmente, a abstenção tem ganho os últimos atos eleitorais. Ainda assim, a abstenção acabou por ser inferior àquela que era anunciada, ou pelo menos àquela que era esperada por algumas das sondagens que nos últimos tempos vinham fazendo nota de que iríamos ter a abstenção próxima dos 70% ou acima até dos 70%. Eu não sei se o Sr. Presidente está a dizer alguma coisa, é que tem o telefone, tem o telemóvel, Não, eu estou aqui a falar, mas é aqui ok. com o gabinete. Pronto. E então, estava eu a dizer que sobre as eleições, queria dizer que estes resultados, que são resultados, portanto, para a Presidência da República, e, portanto, tudo aquilo que se possa querer extrapolar para outras matérias, julgo que é excessivo, e, portanto, algumas das declarações que ouvimos são bastante excessivas relativamente àquilo que seja quer o aproveitamento da vitória ou da derrota. O que é certo é que Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito, o que é normal em Portugal. Portanto, digamos que o Presidente, no seu segundo mandato, normalmente é reeleito, e, portanto, não foi nada de novo, não houve nenhuma surpresa a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa. Foi essa a posição. O Partido Socialista não tinha candidato próprio e, portanto, permitiu, de alguma forma, ainda facilitou, de alguma forma, essa reeleição. Mas eu julgo que, e isto falo mais a título pessoal, julgo que o resultado eleitoral é um resultado que deve preocupar os democratas e todos aqueles que se interessam pela vida política. Eu julgo que os partidos do sistema, e quando digo dos partidos do sistema, digo basicamente aqueles que têm a representação na Câmara, têm muita responsabilidade também nestes resultados eleitorais, porque não dão resposta, provavelmente não têm dado resposta às necessidades da população. Nós continuamos com uma pobreza elevada no nosso país, continuamos com uma política de baixos salários, de pouca especialização e também com alguma falta de representatividade das diferentes sensibilidades do povo português na Assembleia da República. E, portanto, há aqui um conjunto significativo de mudanças, quer no sistema político, mais no sistema eleitoral, quer naquilo que é a resposta que é dada aos nossos concidadãos, que urge ser feita. E, portanto, os dois maiores partidos têm essa responsabilidade, falam muito, mas depois fazem pouco, porque alterações ao sistema eleitoral não tem havido. A questão dos círculos uninominais e dos círculos nacionais de compensação também são muito falados, mas isso não acontece, e, portanto, não é por acaso que há um conjunto significativo de concidadãos que, independentemente das suas situações, das suas motivações, não se sentem representados e, portanto, acabam por dar as respostas quando têm a oportunidade para as dar. Como sabemos, digamos que um voto só conta como um voto nas eleições presidenciais ou nas eleições europeias. Nas eleições legislativas não é assim e, portanto, estes resultados, quer em eleições europeias, quer em eleições presidenciais, acabam por ter um impacto maior
naquilo que é o resultado eleitoral. E, portanto, eu, a título de reflexão, gostaria que também aqui na Câmara de Santarém ficasse esta nota de que temos muito trabalho pela frente e, nomeadamente, na aproximação dos eleitos aos eleitores, de forma a que, digamos que resultados que não queremos que aconteçam, não continuem a acontecer ou, eventualmente, até não continuem a aumentar. E tenho dito, Sr. Presidente, considerando o seu pedido de não nos esticarmos muito no período antes da hora do dia, enfim, fizemos aquilo que foi possível para que isso não acontecesse. Muito obrigado, Srs. Vereadores. Respondendo àquilo que foi perguntado à vereadora Sofia Martinho, eu queria dizer que, relativamente às estruturas de retaguarda, elas existem no âmbito distrital e nós temos e curiosamente uma dessas é em Santarém, que é o CAES, ali em São Domingos, no antigo lar de São Domingos. Está reativada essa estrutura com 30 camas. Temos a Barquinha cerca de 15 camas e em Fátima cerca de 130 camas. Portanto, as respostas são de âmbito distrital. Há uma coisa que deve ser verificada e a questão daquilo que nós tivemos no nosso pavilhão e que outros municípios tiveram. Isto não é uma questão de ter camas. O grande problema hoje é nos recursos humanos. Médicos, enfermeiros, auxiliares, e é por aí que começam a surgir alguns problemas. Essas estruturas de retaguarda asseguram isso, quer dizer que também dentro da área de Lisboa e Val do Tejo temos o Alfeite, que está também com muitas camas para retaguarda, e é isto que está no nosso plano. Dizer também que o hospital tem aumentado a sua capacidade para doentes Covid. O Hospital Distrital de Santarém tinha ao início 62 camas para Covid, hoje já vai acima das 130 camas Covid, portanto já tem o dobro das camas. Quem hoje for às traseiras do hospital pode verificar que estão lá muitos módulos instalados, não sei se já tiveram a oportunidade de verificar isso. Também várias áreas foram aumentadas do ponto de vista daquilo que é as urgências Covid. Portanto, infelizmente, as coisas estão a mudar todos os dias, mas felizmente as respostas também surgem todos os dias. Temos o Centro Hospitalar do Médio Tejo também com a sua capacidade ao máximo, mas, como estou a dizer, aquilo que temos visto não é fácil. Temos profissionais nas diversas áreas a começar a ficarem cansados. Temos todos de ter aqui a capacidade de resiliência muito forte e também ter a serenidade que as coisas se vão resolver. Agora, não vão baixar nestes primeiros dias de fevereiro os casos de novos casos de Covid, mas mais à frente, correndo tudo como é esperado e como está a ser trabalhado a nível da Proteção Civil Nacional, acredito que as coisas vão melhorar com toda a certeza. No imediato, para já, não. E espero que aquilo que falei ainda há pouco, está a acontecer um pouco por todo o país, que é a vacinação, traga então a tal imunidade que nos possa permitir olhar cada vez mais com mais otimismo, sabendo que vamos ainda passar tempos difíceis. À vereadora Virgínia, penso que a vice-presidente Inês respondeu a tudo o que foi colocado, sendo certo que eu quero dizer que, do ponto de vista daquilo que é a entrega de equipamentos informáticos às escolas, ou seja, todos nós percebemos que aqui o Governo, relativamente àquilo que disse para o início do ano escolar e aquilo que aconteceu, houve aqui um diferencial. Esperamos que aquilo que ouvimos hoje de manhã, que no dia 8 de fevereiro, eu ouvi isto hoje de manhã, que era no noticiário das 9, que iriam ser entregues todos os equipamentos informáticos nas escolas, nos agrupamentos todos pelo país inteiro. Espero que assim aconteça e, portanto, que no dia 8 de fevereiro deste ano, nos diversos ciclos de ensinos, não falte equipamentos informáticos, que para caso se tenha que voltar novamente à escola por meios de multimédia. O vereador Zé Augusto perguntou sobre a questão de Alcanedo. O Sr. Vereador, eu já aqui referi. Esse caso está a ser acompanhado pelo SAAS.
pelos técnicos da Misericórdia de Pernes, e já foi feita a semana passada a consulta prévia para a aquisição do módulo. É um módulo que não é de aquisição imediata, porque as pessoas têm alguma mobilidade reduzida, portanto deve ter uma adaptação do módulo, ou seja, o módulo que será uma casa onde as pessoas irão viver a posterior. Dizer que este módulo está acertado com a junta de freguesia, vai ser instalado junto ao centro de saúde de Alcanedo, e portanto tudo isso está a ser tramitado e as pessoas estão a ser acompanhadas no âmbito da nossa rede social e com os técnicos das diversas entidades de segurança social também. Sobre a questão da estrada, eu depois questionei também o Sr. Presidente de Junta, dizer que aquilo que existe não é uma estrada, aquela estrada não é um acesso que foi a própria junta de freguesia a que o abriu, portanto aquilo não está cadastrado como uma estrada. Há outros acessos, e aquilo que foi dito, e eu aqui repito, foi devido a alguns furtos que existiram, e daí a junta de freguesia ter feito isso. Portanto, aquilo não é uma estrada, é um acesso que a junta criou para ela própria. Portanto, claro que outras pessoas utilizam, mas neste momento, devido aos furtos, isso não ficou. A questão que o vereador Rui Barreiro falou da ponto de situação das obras, portanto nós temos algumas obras que estão a iniciar, se pode ver aí, no dia de hoje a uma semana recomeçará a obra de Almester. Temos também para 15 de fevereiro, já está a Avenida António dos Santos a consignação, também irá. Estamos a tratar também, início de fevereiro, ainda não está fechado, também o início da obra da 5 de outubro e Lar de Alcáçova, e estamos à espera aqui de alguns PSS, alguma tramitação com a CIMLT, para podermos também consignar a igreja de São João de Alporão. Sobre a questão que o vereador também falou, sobre a questão da EPC, eu gostava de dizer, nós entregámos toda essa documentação aos senhores vereadores do Partido Socialista, a troca de correspondência que temos, mas também relembro uma coisa que eu acho que hoje em dia deverá também ser colocada em cima da mesa, e também já dissemos isso, e também que fica aqui em reunião de executivo para memória futura, é que com a descentralização, muitos dos imóveis do Estado estão a vir para os municípios de forma gratuita. Claro que em alguns casos não são equipamentos militares, não são o tipo de equipamentos, mas noutros até há equipamentos militares que vão para aquilo que é os municípios no âmbito desta delegação. Mas nós, aquilo que oficiamos a STAM, podemos cumprir desde que a STAM também cumpra a sua parte, e tenho dito, e portanto está registado nas nossas contas. Como eu disse, outro dia, até em Assembleia Municipal vieram com algumas questões como se nós nunca as tivéssemos dito, e nós sempre as temos dito, a questão do justo, tudo isso, ou seja, basta ver aquilo que temos feito. Sobre a questão das eleições, para terminar, portanto, cumprimentar a reeleição do Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Claro que a abstenção é algo que nos preocupa, subiu bastante, mas eu também relembro que há 2 eleições para cá, houve 1 milhão de eleitores que não estava, mais de 1 milhão de eleitores que não estavam nos cadernos eleitorais, que começou a constar, que também faz influenciar negativamente a abstenção. Mas eu acho que a abstenção pode ser combatida de muitas maneiras, e eu, sinceramente, vendo nós que, se calhar, as camadas mais jovens da população são aqueles que não votam, há muitos exemplos nesses países da Europa e do mundo fora, voto por correspondência, o tipo de votos. Eu acho que tudo isso deverá ser ponderado, o sistema eleitoral terá que ser visto. A questão de que hoje toda a gente acha que é um disparate ter 2 dias de reflexão, um dia de reflexão para se votar. Portanto, há muito que todas as eleições é falado, mas depois, agora só nos lembramos, agora quando vier as autárquicas em outubro, é que se vai outra vez falar, tínhamos de ter feito outro tipo de votos, depois passa essas bem legislativas, e se calhar não se para poder levar as pessoas mais comodamente a votar, havendo já sistemas seguros e testados por esse mundo fora. Portanto, é só copiar o que já existe, e eu quero dizer que isso acho que é possível de fazer, e acho que devemos todos pensar, porque muito daquilo que é feito é como é feito desde o 25 de Abril, e portanto muito terá que alterar, porque já alterou noutros países, e é importante que altere o nosso também.
Não sei se haverá alguma outra questão para passarmos para a ordem do dia e agradecer a todos. Então, período da ordem do dia, temos no ponto 1, Quinta das Comeiras, Sociedade Agrícola Turística Limitada, apresentando pedido de regime de exceção à deliberação de 2/6/2003 na reconstrução e ampliação de empreendimento turístico na Rua da Quintinha, Comeiras de Baixo, processo número 1/2020/139. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Nós queremos usar a palavra. Então faça a favor, Sr. Vereador. Depois chame a vereadora Cristina ou o arquiteto Paulo Cabasso, também poderão dar algum esclarecimento. Nós consideramos que o regime de exceção começa a ser a norma e, portanto, isso deixa-nos preocupado. E julgamos que, enfim, para além de não percebermos porque é que isto começa a ser a norma, nós gostaríamos que isto deixasse de acontecer e, portanto, sendo isto uma deliberação do início do século, e, portanto, do primeiro mandato deste século. Exatamente, deste século, independentemente da bondade, eu julgo que era eu o Presidente de Câmara e, portanto, a questão não está por aí. Eu acho que tudo aquilo que é exceções devem ser entendidas como tal e, portanto, estarmos sucessivamente a utilizá-las para ultrapassar algumas dificuldades não nos parece bem. Nós não vamos votar contra esta proposta, mas gostaríamos de fazer aqui este sublinhado que não nos parece correto estarmos sempre a utilizar os regimes de exceção para ultrapassarmos algumas das dificuldades, senão a exceção passa a ser a norma e não nos parece que isso seja correto e, portanto, o Partido Socialista vai se abster nesta votação. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dizer que esta como já disse outra vez, é uma exceção que está prevista na lei e se calhar só por ela estar prevista na lei é que é utilizada. Não sei se o Sr. Vereador quererá utilizar ou acrescentar mais alguma coisa, ou o arquiteto Paulo Cabasso. Não, boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. É reiterar o que o Sr. Presidente já referiu. Se existe a exceção é para ser utilizada, como é óbvio. E aqui até é uma questão muito, muito simples. Aqui é para nivelar. Já existe um pavilhão com essa altura e com a ampliação da mesma. Aqui é uma questão só mesmo para ficar tudo nivelado. Portanto, o pavilhão tem 9.003 metros e é para nivelar e ficar tudo ao mesmo, tudo bem, voltando a falar na mesma questão, tudo bem alinhado. Por isso aqui temos que utilizar a exceção, porque está superior aos 7,5 metros que é previsto, nada mais. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 2, de António José Marques Pereira, apresentando pedido de emparcelamento rural simples de rústicos contíguos inscritos na matriz sobre os artigos 18 e 19, ambos na seção 1N, em Val de Figueira. Processo número 11/2020/1. Alguns dos senhores vereadores querem dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De Associação de Casas dos Beirões do Ribatejo, solicitando a isenção do pagamento nas taxas inerentes ao pedido de informação prévio na Rua dos Beirões, Grainho, União das Freguesias da Romeira e Várzea, processo número 8/2020/42. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, de Vera Patrícia Fernandes Alagoa, apresentando pedido de viabilidade de edificação de um conjunto edificado na Rua José Júlio Silva Delgado, na Freguesia da Póvoa da Isenta, processo número 8/2020/46. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sim, Sr. Presidente. Sim. Nós temos aqui algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas. Este ponto 4 da Ordem de Trabalhos suscita-nos aqui algumas dúvidas relativamente a uma matéria. A informação do Sr. Arquiteto João Neves de Oliveira tem data de 15 de janeiro de 2021, na sua página 5, só para facilitar a vida, diz na conclusão o seguinte: face ao exposto, entende-se que a pretensão ainda não reúne, eu sublinho, ainda não reúne condições de aprovação, dentro de parênteses, ponto 2 e 7, sugere-se reencaminhamento da presente informação técnica para que a requerente possa completar, corrigir a proposta apresentada. E, portanto,
Na verdade, o senhor arquiteto que subscreve a informação diz que, de acordo com o ponto 2, que diz, na verdade, várias vezes chama a atenção deste problema, este ponto 2, que é elementos em falta em sede de saneamento liminar, diz o senhor arquiteto, continua em falta o termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que a execução das obras de urbanização se conforma com o disposto no Regulamento Geral do Ruído, aprovado no Decreto-Lei tal. A Ordem dos Arquitetos dispõe de certidão apropriada para o efeito que legitima o técnico a subscrever projetos de condicionamento acústico. A requerente apresenta termo de responsabilidade, mas continua a não apresentar a certidão comprovativa. E esta chamada de atenção é recorrente no processo, e, portanto, eu só estou aqui a ler esta parte, mas isto é recorrente. E depois o ponto 7, que é a propósito do REGEU. O REGEU é o Regulamento Geral de Edificações Urbanas e, portanto, diz que encontra-se em falta ao longo da construção uma faixa de pelo menos 1 metro de largura revestida de material impermeável ou outra disposição igualmente eficiente para proteger as paredes contra infiltrações nos termos do artigo 76º do REGEU. Facto deverá ser alterado em conformidade, garantindo o cumprimento dos índices definidos para o SIS. A requerente optou por não alterar as peças desenhadas para a inclusão da referida faixa, e apresentou justificação técnica que, embora plausível, não dispõe de enquadramento legal. É o que diz nos pontos 2 e 7. Ora, não consigo perceber como é que depois o arquiteto Paulo Cabasso, na sua qualidade de chefe de visão, diz que numa avaliação substantiva, verificada a adequação da pretensão à filosofia de intervenção preconizada no regulamento do PDM, nomeadamente aos parâmetros urbanísticos, blá, 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 e não existir não sei o que, salvaguardando questões de pormenor, portanto, digamos que propõe que se libere pela indicação à requerente que a pretensão reúne condições de viabilidade. E, portanto, eu gostava de ver esclarecido aqui estas minhas dúvidas face àquilo que é a informação técnica. Peço ao arquiteto Paulo Cabasso, então, que nos dê as explicações da sua informação, depois a vereadora Cristina também poderá completar com a informação. Posso só começar, se me permite, Sr. Presidente, posso começar por dizer que aqui a questão primordial trata-se de que o novo PDM vai deixar de haver as zonas urbanizáveis. Essa denominação deixa de existir. E a questão que nós estamos aqui a debater é que o mesmo deverá ser aprovado por essa questão, depois passará à agroflorestal. Pronto, esta é a questão primordial que nós estamos aqui a debatermos. Quanto ao restante, o técnico em questão está habilitado para apresentar o seu projeto. Portanto, não há aqui nenhuma questão. O arquiteto Paulo Cabasso irá responder. Sim, também está habilitado. E todas as outras questões podem ser sanadas no projeto de especialidades. Portanto, essa questão do 1 metro são questões que podem ser sanadas. Portanto, hoje em dia existem muitas formas em relação à impermeabilização de serem sanáveis e portanto, não há nenhum problema. Mas podemos passar ao arquiteto Paulo Cabasso, que ele poderá ele próprio dizer o porquê de todas estas questões poder ir avante. Obrigada. Sr. Arquiteto, faz favor. Olá, boa tarde. Pronto. São duas as vertentes que têm aqui que ser esclarecidas. Basicamente tem a ver com o seguinte, o meu colega, o arquiteto João Oliveira, obviamente fez a verificação dos elementos e procurou cumprir com aquilo que está estabelecido na Portaria 103 de 2015, mas a verdade é que as portarias não espelham todas as situações e basicamente isto nem é um problema sequer, porque para já nem são obras de urbanização, são obras de edificação. Eu penso que foi dada a oportunidade ao técnico autor do estudo, eu chamar-lhe estudo, ou para não utilizar uma palavra, um estrangeirismo, que seria um draft, que será, portanto, uma espécie de ideia, não é verdadeiramente um projeto. E, portanto, o arquiteto, autor do estudo, de alguma forma, estabeleceu quais é que são as regras do jogo, apresentou a sua ideia volumétrica, sustentou a sua proposta nas considerações todas que constam da memória descritiva e, portanto, não julgo que seja necessário
até porque está suportado pelo seu documento, não seja necessário completar, seja o que for. Até porque, tratando-se de uma operação urbanística em perspectiva, ele será, obviamente, terá que apresentar termos de responsabilidade que, de alguma forma, validam aquilo que foi a sua defesa relativamente às questões do colega. O outro aspecto que terá a ver com o cumprimento do RGEU, bem, volto a dizer, trata-se de um estudo à escala 1.500. À escala 1.500 não se representa verdadeiramente um projeto, é um plano de ideias, é um estudo, é uma antevisão daquilo que vai ser o projeto. E, obviamente, que o técnico autor do projeto, quer dizer, à escala 1.500 não vai descer ao pormenor de decidir uma faixa de impermeabilização do solo à volta de 1 metro, à volta da construção. Isso é um pormenor para o licenciamento. Eu tive o cuidado de alertar para esse pormenor na minha proposta. A avaliação substantiva tem a ver com o seguinte: se repararem bem, aquilo que o técnico diz, até diz mais do que uma vez, é que a proposta cumpre com os parâmetros urbanísticos do PDM. Isso é que importa, verdadeiramente fazer cumprir. Cumpre o COS, o SIS, e, portanto, está tudo conforme a filosofia de intervenção do PDM. Relativamente aos aspectos colaterais que o técnico invoca, no meu entender, são colaterais porque à escala 1.500 seria difícil fazer cumprir, eu penso que é de revelar, ou de impor, de aconselhar, de recomendar para conhecimento do técnico autor destas preocupações do colega. Alerto para o facto, de facto, como dizia a senhora vereadora, a grande premência da decisão sobre esta pretensão tem a ver com o pormenor de que, tratando-se de uma área de intervenção em espaço urbanizável, é claramente uma das categorias de espaço que vai ser extinto no novo PDM, que se perspectiva venha a ser posto em discussão pública em muito breve. Portanto, será seguramente uma das duas últimas oportunidades de alguma operação urbanística ao nível do pedido de informação prévia poder arrancar inscrevendo-se em espaço urbanizável, que é o caso. Espero ter respondido. Obrigado. Sim, Sr. Vereador Rui Barreiro, mais alguma questão? Quer dizer, o Partido Socialista vai se abster por considerar que, de facto, das duas uma, ou o arquiteto subscritor da informação foi muito picuinhas e, portanto, ou então, digamos que há aqui uma questão que se prende com esta fase final da explicação do arquiteto Balcabasso, tem a ver com o tempo e, portanto, como o tempo está, enfim, contra nós, e, portanto, nós achamos que não estamos suficientemente esclarecidos e vamos nos abster relativamente a este processo. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 5, Santa Casa da Misericórdia de Pens, solicitando a isenção do pagamento das taxas inerentes aos pedidos de emissão de certidão em áreas de votação urbana, Arus, bairro Comendador José Gonçalves Pereira, em Pens. Sr. Presidente, desculpe lá interrompê-lo, mas como disse que estava com pressa, nós propunhamos que agora os pontos todos até ao ponto 29 pudessem ser votados em conjunto, nós não temos nada a levantar. Muito bem, mas vou então lê-los para a ata. Ponto 6, comemoração dos 400 anos da freguesia da Abram, pedido de apoio financeiro. Ponto 7, contrapartida municipal do município de Santarém no âmbito da aquisição de material tecnológico e publicações para projeto Bibliotics da rede intermunicipal de bibliotecas da Lesíria do Tejo, ratificação da deliberação de 23/11/2020. Ponto 8, previsão de custos para o consumo de água durante o ano 2021. Ponto 9, pedido de devolução dos valores de tarifa de resíduos sólidos urbanos da Rescala Hotel Sociedade Sultana de Hotéis S.A. Ponto 10, encargos com resíduos sólidos urbanos para 2021. Ponto 11, contrato de empréstimo de médio e longo prazo à linha B, autarquia de aprovação da minuta. Ponto 12, protocolo de colaboração no âmbito do programa Ecoescolas, envolvido pela Associação Bandeira Azul da Europa, constituição do Conselho Municipal de Educação, instituição da representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, RSTJ, Gestão de Tratamentos de Resíduos S.A., pedido de isenção de pagamento de taxa de emissão de certidão, uma retificação. Ponto 15, Águas Santarém, pedido de isenção de pagamento de taxa de emissão de certidão, uma retificação. Ponto 16, Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais, ratificação de apoio concedido à Sociedade Musical Recreativa do Certinho. Ponto 17, atribuição de apoio financeiro para a realização de obras no Centro Cultural Recreativo Típico e Regional de Dom Fernando.
atribuição de apoios financeiros para a aquisição, ponto 18, atribuição de apoio financeiro para a aquisição de imóvel confinante com a sede de Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense Música Velha. Ponto 19, atribuição de apoios financeiros para a realização de obras à Associação dos Amigos de Val do Carro, Várzea e Casais Limítrofes. Ponto 20, atribuição de apoios financeiros ao Vitória Clube de Santarém, etapa Circuito Nacional Tecbol, no âmbito da organização do evento desportivo mais relevante organizado para clubes no Concelho de Santarém em 2020. Ponto 21, atribuição de apoio financeiro para a realização de obras à Sociedade Recreativa e Educativa da Romeira. Ponto 22, atribuição de apoio financeiro para a realização de obras à Associação Cultural e Recreativa de Abrã. Ponto 23, atribuição de apoio financeiro extraordinário ao Clube de Ténis de Santarém para a realização de obras de impermeabilização do teto, paredes e balneários da sua sede. Ponto 24, atribuição de apoio financeiro ao Clube de Canoagem Scalabitano da Ribeira de Santarém, descida das Vindimas, no âmbito da organização de eventos esportivos mais relevantes organizados para os clubes do Concelho de Santarém em 2020. Ponto 25, apoio financeiro excepcional à Cruz Vermelha Portuguesa e à Santa Casa da Misericórdia de Pernes. Ponto 26, habitação social, Rua de São Bento, proposta de revisão de renda no processo 2021/350-201. Ponto 27, apoio em espécie à Junta de Freguesia de Almeida das Melhoriças, chama assistência de transporte. Ponto 28, contratação da empreitada de qualificação no lar Ramiro Nobre, Rua Dr. Mendes Pedroso, decisão final sobre a caducidade da adjudicação. Portanto, os pontos até ao ponto 28, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 29, empreitada de reforço total de relação das paredes e fundações do Mercado Municipal de Santarém, pedido de prorrogação do prazo. Isto é uma ratificação, isto é a não aceitação do pedido de reforço de prorrogação de prazo. Os senhores vereadores que quiserem da palavra. Sim, Sr. Presidente, eu não consigo perceber, portanto, o que é que se passa, enfim, qual é a vantagem, portanto, eu julgo que estava previsto que a Abitâmega iniciasse o trabalho em janeiro, não era? Sim. E, portanto, o que significava que estes trabalhos já estariam concluídos, não é? Portanto, da Ancorpor. Ora, estão atrasados, o empreiteiro pede 40 e tal dias de adiamento, a prorrogação do prazo, julgo que até 23 de fevereiro. A Câmara, vamos ratificar o indeferimento, mas isto na prática quer dizer o quê? Relativamente às obras? Isto quer dizer que a nossa fiscalização externa, a nossa fiscalização acha que os dias pedidos não são de aceitar porque são manifestamente superiores àquilo que se achem que a empresa pode fazer os trabalhos. Há aqui outras questões que chegaram entretanto, houve alguns funcionários de uma empresa subcontratada da Ancorpor que estava ali a trabalhar, tiveram Covid, tiveram que parar, tudo isso foi pensado, mas portanto os nossos fiscais acham que não deve ser dado esses 45 dias, portanto estava a terminar dia 12 e esperamos que decorrente desse prazo que legalmente pode ser, será durante o mês de janeiro a empresa terá que terminar os trabalhos, porque já os tem concluído, já estão bastante adiantados e é fazer esse trabalho. Pois nós não entendemos enfim, eu admito que os técnicos e a fiscalização possam ter essa opinião, mas na prática isso não vai alterar rigorosamente nada. Nós vamos aguardar para ver o que é que vem aí a seguir, mas julgamos que, enfim, que não é estar a encarar a necessidade daqueles trabalhos decorrerem com celeridade e de arrancarem, que resolvemos o problema. E, portanto, a posição do Partido Socialista relativamente a esta ratificação é de abstenção, por não perceber, enfim, qual é a vantagem efetiva de tomarmos uma deliberação destas, porque a deliberação devia ser no sentido de, se não entendem que haja esta prorrogação, então quando é que terminam e quando é que as obras vão recomeçar? E nós ficamos mais ou menos na mesma, para não dizer tudo como dantes quanto é general em Abrantes. E, portanto, a nossa posição de voto relativamente a este ponto é de abstenção. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 30, empreitado de projetos de solução de Encosta de Santarém, primeira fase, é a retificação de atos administrativos, tem a ver com pequenas suspensões de trabalhos, começaram, depois avançaram, portanto, quem vota contra... Sr. Presidente, eu antes de passarmos à votação deste ponto 30, não posso deixar de chamar a atenção para uma questão, que é, nós estamos aqui a falar que 7 das 13 diligências não foram submetidas à deliberação do órgão executivo. E, portanto, na verdade,
Temos aqui, de acordo com a informação que nos foi trazida, temos aqui um conjunto significativo de pontos, alguns deles que vêm de 2018. E, portanto, na verdade, há aqui alguém que cometeu as neiras, porque diz aqui que isto só vem agora à reunião de Câmara porque o Tribunal de Contas assim o exigiu. Portanto, exigiu que fossem ratificados pelo órgão executivo os referidos atos administrativos praticados que se discriminam. Portanto, nós, na verdade que estamos aqui a ratificar matérias que vêm desde 24 de 8 de 2018. Ora, a ratificação, como todos nós sabemos, deve ocorrer na reunião imediatamente seguinte. Ora, o que é que se passou para que estes 7 destes 13 pontos não tivessem vindo à reunião de Câmara? Nós até fazemos reuniões de Câmara de 15 em 15 dias, portanto, não tem havido nenhum problema para o funcionamento do órgão. Portanto, e se olharmos, temos desde 24 de 8 de 2018, 5 de 2 de 2019, 15 de 4 de 2019, 19 de 6 de 2019, 6 de 8 de 2019 e 14 de 10 de 2019. Estranhamos, temos que o dizer, estranhamos que isto aconteça, não percebemos sequer como é que isto aconteceu e, portanto, gostávamos de ouvir alguma explicação para estes factos, Sr. Presidente. Muito bem, está aqui o engenheiro Frazão, portanto, ele poderá falar sobre essa situação, que é o engenheiro que está encarregue de acompanhamento da obra e, portanto, ele explicará. Sr. Engenheiro Frazão. Obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente e aos senhores vereadores. De facto, este assunto foi identificado quando o Tribunal de Contas, não foi o Tribunal de Contas que nos pediu, nós estamos a recolher elementos sobre a empreitada, dados, para submeter ao Tribunal de Contas e, portanto, quando tivemos a fazer esse levantamento é que identificámos que, de facto, houve aqui uma falha, que eu assumo, como é evidente, enquanto responsável da divisão de obras, uma falha na submissão principalmente destas cessações, das suspensões parciais da reunião do Executivo. Elas decorrem, a maioria delas, de uma suspensão grande que houve, a primeira suspensão de todas, parcial, que ocorreu em 9 de julho de 2018. De facto, nesta suspensão só deixou em aberto a intervenção junto ao edifício do CEF, portanto, cá em cima, na Encosta da Margarida. E depois, decorrendo dessa suspensão parcial, aconteceram vários levantamentos das suspensões. Enfim, são meros atos administrativos, no fundo é para identificar e dar indicações ao empreiteiro que determinada frente está liberta e para retomar os trabalhos. Houve, de facto, um lapso, um esquecimento, enfim, não sei o que aconteceu, mas, de facto, as coisas, enfim, não decorreram como nós gostaríamos e agora detectamos esta situação, realmente já são algumas delas antigas. Remetemos a reunião de Câmara para, no fundo, repor a regularidade destes atos administrativos. Só fazer uma referência que estes atos administrativos não têm qualquer tipo de implicação a qualquer nível. De facto, foi para possibilitar a retomada desses diferentes trabalhos que estavam suspensas e, portanto, não tem qualquer tipo de implicação a qualquer nível. Portanto, eu não sei se fui esclarecedor ou não. De facto, foi um lapso nosso em que eu também assumo por inteiro. Muito bem. Mais alguma explicação? Não, Sr. Presidente, nós só queríamos dizer que o Partido Socialista não faz aqui avaliações de caráter técnico, mas considera que, do ponto de vista político, isto não deveria ter acontecido e, portanto, o nosso voto contra é um voto que visa, obviamente, penalizar, digamos que a administração política deste processo. Aliás, como temos feito relativamente a esta matéria, estamos a falar de 3 consignações parciais do trabalho, 3 suspensões parciais, 7 cessações de suspensão ou recomeço de trabalhos e, portanto, eu julgo que a informação técnica até está bastante clara e, portanto, não deixa grandes dúvidas e, portanto, a nossa apreciação não é uma apreciação do trabalho técnico desenvolvido, mas sim daquilo que consideramos que deve haver atenção e, portanto, não nos parece que isto se deva repetir
mas o nosso voto é contra, Sr. Presidente. Peço desculpa, posso só dizer só uma nota, Sr. Presidente? Peço desculpa, é só dizer que as consignações parciais não têm que ir à reunião de Câmara, portanto o que tem que ir é realmente as suspensões, que foram, à exceção de uma, e depois a cessação dessas suspensões, porque são essas que têm as suspensões têm implicações, portanto, a nível de modificação objetiva do contrato, e portanto são as únicas formalidades ou os únicos eventos que têm que ir realmente à reunião de Câmara. As consignações, de facto, não têm, porque, no fundo, decorre já da respectiva lei e, portanto, e da tramitação normal. Sim. Sr. Vereador, dizer aqui uma coisa que deve entender também nós, do ponto de vista político, não queríamos que acontecesse. Há um problema que foi detectado, tem que ser sanado, está a ser sanado. E como já disse várias vezes, os processos no município de Santarém são todos claros e transparentes relativamente a estas matérias. Estes têm fundos comunitários, são vistoriados, e este com o POCUR, como lhe disse, já tivemos vários atos inspectivos e, portanto, nenhum problema foi detectado até agora na empreitada, assim como todas as outras empreitadas que o temos feito. Muitas vezes, se calhar, a celeridade processual do nosso país não é aquela que nós desejávamos, mas uma coisa é certa, cumprimos toda essa tramitação e, infelizmente, ainda há pouco o senhor vereador José Augusto perguntou por uma questão que é verdade, que é o módulo que temos que adquirir, mas, infelizmente, essas coisas, há que seguir uma contratação pública, e eu acho que, relativamente à questão daquilo que é a burocracia no nosso país, os prazos e aquilo que leva muitas vezes a que se façam erros e a coisas que toda a gente diz, mas ninguém podia mudar, porque é assim que está na lei. E às vezes são estes pequenos pormenores. Todos ontem fomos votar com um candidato que disse que ia ser candidato e entregou 11 assinaturas. E, portanto, e do ponto de vista da máquina administrativa, ninguém o mudou. Se ninguém mudar isto daqui a 5 anos, se calhar há 10 ou 15 engraçados vão fazer a mesma coisa, e depois, em vez de termos lá 7 ou 8 candidatos, vamos ter 15 ou 20, e depois a máquina administrativa, olha, não podemos alterar porque o prazo é até agora e não podemos. Portanto, infelizmente temos isto, são coisas menores, isto não tem aqui nenhuma gravidade maior, ou seja, do ponto de vista administrativo devia ter sido feito, não foi feito, está a ser sanado agora, e claro também as responsabilidades que tem também as assumiremos todas, não é só aqui o departamento, estamos todos aqui numa grande equipa no município de Santarém. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Ponto 31. Despacho 134, isto é o montante com os encargos relativos aos trabalhadores para 2021, isto também decorre da lei, todos os anos vem a reunião de Câmara. Quem vota contra... Sr. Presidente, sobre isto nós vamos abster única e exclusivamente porque consideramos que é uma decisão da gestão, nós estamos em condições de avaliar, digamos que aquilo que nos é proposto aqui. Enfim, vamos partir do princípio que é mesmo aquilo que é necessário, portanto não vamos votar contra por causa disso, mas mantemos aquilo que é normal nestas matérias, que é a abstenção. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 32, isto é uma doação de equipamentos ao abrigo do mecenato cultural. Alguns dos senhores vereadores que dão a palavra. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 33, para conhecimento, informação da seção de contabilidade. Hoje não temos público inscrito nesta nossa reunião, portanto, dou por terminada a nossa reunião de executivo de dia 25, quero-vos agradecer também a celeridade para poder estar na próxima reunião da Proteção Civil e até ao próximo dia 8 de fevereiro. Muito obrigado a todos.